Fala galera, vamos começar mais um vídeo e o vídeo de hoje é para quem vai fazer a primeira fase do OAB. Se você vai fazer a primeira fase do OAB, você não pode ir para o dia da prova sem assistir esse vídeo, beleza? E antes de eu começar a dar as 5 dicas aqui para você, eu preciso deixar um recado. Todo o conteúdo que eu falar aqui para vocês hoje vai estar disponível num link que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então, depois de você assistir a nossa aula, ou se você quiser acompanhar a nossa aula já com o conteúdo, é só clicar aqui no link, beleza? Então, vamos começar. Eu trouxe aqui para vocês hoje 5 dicas que foram coisas que eu utilizei e que ninguém falou para mim na época que eu fui fazer a primeira fase do OAB e que eu vi que realmente é importante, é essencial de você fazer, beleza? Então vamos lá, trouxe aqui mastigadinho o que você precisa saber. Primeira coisa que você precisa saber, bom, você vai fazer uma prova, então você precisa saber como que funciona essa prova. É a primeira forma para você atingir o seu objetivo final, que é a aprovação. Então, como que funciona essa prova? Ela funciona da seguinte maneira, são 80 questões objetivas, ou seja, de marcar X. E o candidato ele tem 5 horas para concluir essa avaliação e é necessário no mínimo 50% de acerto, ou seja, é necessário que você acerte 40 questões. Aí vem o que vocês precisam saber aqui nesse momento. Quando você completa 4 horas de prova, você pode levar o caderno de prova com você. E por que que isso é tão importante? Porque a partir do momento que você sair da prova com seu caderno de prova, você já pode conferir o gabarito que a OAB vai soltar, que a FGV vai soltar. E a partir do momento que você confere o gabarito, você já sabe se você passou ou não para a segunda fase do OAB. Beleza? Então você não vai precisar daquele gabarito oficial lá do seu nome, de quando sai o resultado oficial do OAB, tá? Só com o gabarito preliminar ali, você já consegue ter uma noção se você foi aprovado ou não e começar o seu estudo efetivo para a segunda fase do OAB. Tranquilo. Por enquanto, a realidade que a gente tem é uma, tá? Mas a partir da próxima prova do OAB, vão ser acrescentadas mais 3 disciplinas, que são Direito Eleitoral, Direito Financeiro e Direito Previdenciário. Por enquanto, tá, o que foi falado para a gente, tanto pela OAB, tanto pela FGV, é que não vai aumentar o número de questões na sua prova do OAB, tá? Vai diminuir algumas questões de alguma matéria e acrescentar essas 3 disciplinas. Tranquilo? Beleza, então como que funciona a prova, Larissa? Tá? Quais que são, então, as questões que caem? Bom, vai cair questão de ética, que são 8 questões, direito constitucional, processo civil e direito civil, que são 7 questões, direito administrativo, direito penal, processo penal e direito do trabalho, que são 6 questões, direito tributário, direito empresarial, processo do trabalho, que são 5 questões, filosofia do direito, direitos humanos, direito internacional, direito ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor são 2 questões. Então tá, se você já é uma pessoa esperta, você já percebeu que cada questão tem um nível de importância na sua prova do OAB. As questões elas não caem na mesma proporção. Algumas matérias são cobradas mais e outras matérias são cobradas menos. E por que que isso vai ser importante? É aí que está o pulo do gato. Inclusive é o que eu ensino no meu cronograma de 30 dias de preparação para a primeira fase do OAB, que inclusive eu vou deixar disponível aqui para vocês também na descrição e que é um cronograma gratuito, tá? E eu vou falar um pouco deles aqui para vocês, inclusive principalmente porque o que eu ensino aqui é como você tem que estudar de uma forma estratégica, tá? E o que isso quer dizer? Bom, a gente percebeu que existem matérias com apenas 2 questões e matérias com 8 questões. Então, a gente sabe que a gente tem que dar prioridade para aquelas matérias que são mais cobradas. E por isso é importante, então, você definir essa estratégia. Então, você tem que priorizar determinadas matérias. E além de você priorizar determinadas matérias, você tem que priorizar determinados conteúdos. E o que isso quer dizer? Será que de toda matéria, então vamos supor, será que ética, será que processo civil, será que direito penal cai de tudo? Não, tem matérias que são mais cobradas pelo OAB, que são mais cobradas
pela FGV, e você tem que focar nessas matérias. Eu trago isso para vocês, então não deixa de baixar lá no meu cronograma quais são as matérias que mais caem, quais são os conteúdos de cada matéria que mais cai, porque é a partir dali que você vai começar a estudar de forma estratégica. O que isso quer dizer? Você vai preparar o seu estudo da seguinte maneira: você vai pegar a porcentagem, a proporção das matérias que mais caem e você vai dedicar o seu tempo de estudo às matérias que mais caem. Além disso, você dedicando o seu estudo às matérias que mais caem, você também vai pegar os conteúdos de cada matéria e vai se dedicar mais aos conteúdos que mais caem. Eu já trago isso mastigado para vocês nesse cronograma de 30 dias. Tá? Então você já entendeu que você não vai estudar muito de tudo, tá? Você vai estudar muito daquilo que é mais importante. Então, beleza, a gente já sabe como funciona a prova e o que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar os conteúdos mais relevantes. Tá, beleza, se a gente tem que estudar os conteúdos mais relevantes, a gente precisa saber aqui qual é a forma que a gente tem que estudar. Beleza, e qual é a forma que a gente tem que estudar? Como que eu recomendo que você estude para a sua primeira fase do OAB? Eu recomendo o seguinte método: o aprendizado, a prática e a revisão. Então, Larissa, videoaula extensa, cursinho para a primeira fase, conteúdo teórico extenso, você acredita que ele é eficaz para a primeira fase do OAB? Olha, não. Para mim, a chave de você ser aprovado na primeira fase da OAB está na prática. Você tem que praticar, tá? Então, você tem que fazer muita questão. Por quê? Eu expliquei para vocês que são 80 questões objetivas. Então, você tem que estar com a mente preparada para fazer uma prova de 80 questões objetivas com um conteúdo que é cobrado daquela maneira, tá? Então, é necessário que você estude através de questões. E por que eu recomendo fazer questões comentadas? Porque através das questões comentadas, você vai conseguir aprender, praticar e revisar tudo de uma vez só, tá? Então, como que funciona? Isso também está disposto no meu cronograma. Eu ensino para vocês a forma de estudar passo a passo, tá? Mas aqui eu vou trazer de uma maneira mais ampla, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui, vai baixar o cronograma e você vai conseguir ter acesso a esse conteúdo um pouco mais extenso. Beleza, a primeira coisa que eu recomendo, você tem que ler o seu vade-mecum, tá? Então, você vai fazer uma leitura daqueles conteúdos que são mais relevantes de cada matéria. E depois você vai fazer as questões. Como que funciona? As questões, elas têm que ser sempre questões comentadas, ou seja, não basta o gabarito, mas esse gabarito ele tem que ser comentado. Por quê? Quando você faz essa questão e você acerta ou você erra, é necessário que você entenda qual é o conteúdo prático daquilo ali e por que você acertou ou por que você errou. Tá? Então, é essencial que você tenha as questões comentadas. Fazer questão sem você ter o gabarito comentado, ele não vai ser tão eficaz, tá? Porque vai ser aquele comentário ali que vai te ajudar a entender. Poxa, eu errei, eu vou aqui ler o porquê que eu errei. Beleza, eu li a explicação, eu já entendi, eu não preciso mais de estudar, porque ali ele me explicou rapidamente o que é aquela teoria. Tranquilo. Poxa, não foi suficiente, eu não entendi por que eu errei. Beleza, vou abrir o meu vade-mecum e vou ler os artigos referentes àquela questão que eu errei. Ainda assim eu não entendi, você vai fazer uma pesquisa rápida no seu celular, no seu notebook, sobre aquele conteúdo. Por que eu não acredito que você ler uma apostila sobre esse conteúdo vai ser eficaz para você? Porque você vai gastar muito tempo aprendendo conteúdos muito exaustantes, muito pesados, que não é cobrado na primeira fase do OAB. Você precisa entender o que eles querem que você saiba de cada conteúdo cobrado. E você só vai aprender isso fazendo as questões, tá? Então você faz ali um acesso rápido. Eu tô com dúvida do que se trata, alguma coisa lá de direito penal, na execução da pena, não entendi muito bem. Faz aquela pesquisa ali rápida no Google, ele vai trazer informação rápida para você, você já vai compreender e você já vai passar para a próxima questão. Outra coisa que é muito importante, fazer simulado e fazer revisão. Por quê? O simulado, eu vou falar especificamente dele aqui, mas é o simulado que vai fazer você ter um feedback, tá, sobre os seus estudos. E por que é importante você fazer a revisão?
Porque olha lá, você fez uma questão e você errou. É importante que você faça uma revisão daquilo ali que você acertou e também do que você errou, mais o que você marcou corretamente, o que você marcou certo, para não ficar na sua cabeça a resposta errada, mas a resposta certa. Então é muito importante, principalmente as questões que você errou, voltar lá e conferir qual é a resposta certa, 1, 2 dias depois, para você verificar ali, gravar qual é a resposta certa daquela teoria que você não sabia e que você errou. Tranquilo? Beleza. Vamos então para a nossa dica 4. Qual é a importância do simulado? Bom, a importância é a seguinte. Primeira, ela é um feedback, tá? Então, o que isso quer dizer? É o melhor feedback, a melhor resposta que você pode ter é o seu simulado. Primeiro, por quê? O feedback você vai perceber se o seu estudo está dando resultado. Então, se você está numa crescente, se você está conseguindo tirar ali 40, 42, 44, 46, se você está tendo uma crescente no seu resultado ou não. E você tem que perceber se você está preparado ou não. E como que você vai perceber isso? Através do simulado. Com o simulado, você vai conseguir verificar se você está atingindo os 40 pontos, você está atingindo mais de 40 pontos e se você está preparado ou não para a sua aprovação. Pode ser que você não consiga os 40 pontos no seu simulado e você consiga na primeira fase do AB, mas é importante que você verifique se você está se preparando, se você está estudando da maneira correta. Além disso, você vai conseguir ver quais são as matérias que você tem mais defasagem, porque a partir do momento que você corrige o seu simulado, você vai ver quais matérias você está sendo mais acerto, quais matérias você não está tendo tantos acertos assim. E a partir desse momento você vê qual matéria você tem que focar mais, que são as matérias que estão te prejudicando a atingir os 40 pontos ou atingir além desses 40 pontos. Tá? Então, o simulado ele é essencial. Além dessa parte técnica dele ser essencial, por que ele é tão importante? Porque ele vai ajudar no seu controle de tempo. Então, como que eu recomendo que você faça o simulado? Senta, separa 5 horas do seu dia e faça o simulado como se fosse a hora da sua prova, tá? Sem computador, sem celular, sem nada próximo ali para te atrapalhar. Você vai perceber se você consegue fazer as 80 questões dentro daquele tempo estipulado de 5 horas. Além disso, vai te ajudar no controle do estresse, da ansiedade. A gente sabe que a gente fica ansioso na hora da prova. Se você treinar ali o simulado daquela maneira, como se você estivesse naquele momento numa prova, pode ter certeza que isso vai diminuir a sua ansiedade e o seu estresse. E por último, ele vai auxiliar no seu raciocínio para aquela prova. Eu falei para vocês no início desse vídeo, o mais importante é você entender que tipo de prova você está fazendo. E como que você vai entender isso? Você fazendo a prova. Então vai ajudar, vai condicionar a sua cabeça a fazer as questões daquela maneira que você vem fazendo ali no simulado, tá? Então vai preparar o seu raciocínio para passar de uma matéria e sair para outra, matérias que têm textos maiores, matérias que têm textos menores, enfim, vai auxiliar que você entenda como a banca cobra os conteúdos e vai ajudar ali no seu raciocínio. Tranquilo? Beleza, por último, a última dica que eu tenho para trazer aqui para vocês. Antes disso, qual o recado que eu quero deixar para vocês? Se você não é inscrito no nosso canal, aqui se inscreve, aperta no botão se inscrever, deixa seu like para que esse vídeo chegue para mais alunos, tá? E se você não conhece o nosso canal, a gente tem vários conteúdos aqui para você de direito penal, de processo penal e relacionados também à prova do OAB. Já deixo o meu convite, se você ainda não baixou, baixe o cronograma de 30 dias totalmente gratuito que vai ajudar você. E além disso, se você vai fazer a segunda fase do OAB em Direito Penal e Processo Penal, vem fazer parte da nossa equipe do curso da segunda fase do OAB, Mundo Jurídico Criminal, em que eu sou sua professora de Direito Penal e Processo Penal e vai ser um prazer ter você como meu aluno. Vou deixar o link aqui também, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Então vamos lá para a última dica, e aí essa dica é naquele momento em que você chegou no dia da sua prova. O que você tem que fazer para você ir bem nesse dia? Primeiro, espere o caderno de provas. Não esqueça disso, não saia antes das 4 horas. Por quê? É necessário que você corrija esse gabarito para você, caso tenha passado, já começar a se preparar para a segunda fase do OAB na segunda-feira seguinte. Beleza?
Faça as questões na ordem do simulado. Se eu fiz o simulado seguindo uma ordem, você no momento da sua prova vai seguir essa mesma ordem. A Larissa tem uma ordem certa? Não. Na minha época eu fiz conforme a prova, tá? A prova chegou, eu fazia ela na ordem da prova. Mas pode ser que você queira fazer primeiro por matérias que você tem mais conhecimento, matérias que você gosta mais. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Mas a mesma ordem que você seguiu no simulado, você tem que seguir no dia da sua prova. Não vai dar um de doido e logo no dia da sua prova você vai mudar a sua estratégia de fazer a prova. Tranquilo? Não troque as questões ao final. A gente sempre fala isso e ninguém nunca acredita na gente. Mas, gente, pensa comigo. Se você marcou uma resposta quando a sua mente estava mais fresca, por que é que você acha que no momento em que você estiver com a mente mais cansada, você vai trocar a questão e a questão vai estar a certa, tá? É muito difícil disso acontecer. Então, fez a questão, marcou a questão, bola pra frente e não fica voltando para alterar essas respostas, tá bem? Conheça o lugar da sua prova de véspera, porque não vai me perder no dia que você vai fazer essa prova. Então, olha com véspera onde é, quanto tempo demora da sua casa para o lugar que vai ser a prova, para não correr o risco de você perder a sua prova porque você chegou atrasado, tá? Deixe o material separado de véspera. Parece mentira, mas quando você vai fazer uma prova dessa, parece que tudo dá errado, tá? Então deixa suas coisas separadas de véspera, já imprime lá o seu comprovante, já deixa o seu documento, sua caneta, sua garrafa d'água, tudo preparado, separado, para não correr nenhum risco de você perder a prova, tá? Não acredite, isso é muito importante em tudo que você escuta. Quando a pessoa fala que não estudou e passou na prova do AB, quando a pessoa fala que estava num bar de véspera e que não está nem aí para essa prova, e aí você começa a ficar preocupado, que muita gente estudou muito, que muita gente estudou pouco, não acredite em tudo que você escuta. O que é que você tem que pensar? Eu fiz a minha parte, eu estudei da melhor forma possível, eu usei a estratégia certa para a minha prova. Então você vai lá e vai fazer a sua prova sem se preocupar com o que os outros estão falando ou o que os outros estão fazendo. Tranquilo? E por último, espere o gabarito oficial para correção, aquele gabarito preliminar que a FGV solta sempre à noite. Não fica acompanhando live, vendo se a questão está certa, se a questão está errada, esses gabaritos esses oficiais, nada disso vai te ajudar. O que você vai fazer é o seguinte, chegou em casa, descansou, vai sair, vai fazer alguma coisa, saiu o gabarito oficial, pega lá o seu caderno de provas, porque é muito importante você estar com ele. Vai lá, confere, beleza? E aí depois você vê se você conseguir obter, e com certeza você obteve seus 40 pontos. Aí sim, segunda-feira você já começa a se preparar para a segunda fase do AB. Tranquilo? Então essas eram as dicas que eu tinha para trazer para vocês, tá? Quando eu fiz a minha primeira fase do OAB, ninguém veio falar isso comigo. E isso me ajudou muito conforme eu fui fazendo e fui verificando o que dava certo, porque eu fiz coisas que eu vi que não deu tão certo. Então eu separei tudo aquilo que deu certo para mim, tudo aquilo que foi bom para mim, que eu adquiri com experiência agora também. Depois da gente ter o curso, conversar com outros alunos da primeira fase do OAB, eu montei aqui para vocês o que você tem que fazer para você adquirir seus 40 pontos, que estão 40 sonhados pontos, tá? Durante esses meses de preparação. Beleza? Então é isso, não deixe de deixar o seu like, não deixe de clicar nos links que a gente disponibilizou aqui gratuitamente os conteúdos para você acompanhar, para você guardar aí para vocês olharem sempre que necessário. É isso, o convite fica pronto aí para quem vai fazer a segunda fase do OAB. Inclusive, se vocês quiserem, eu faço um vídeo como esse para a segunda fase do OAB, em como se preparar para a segunda fase do OAB. Deixa aí nos comentários que se vocês quiserem, a gente faz um vídeo para a segunda fase do OAB. Tranquilo? Então é isso, até a próxima!